continuar, né? Vamos recomeçar. Nós tínhamos ido até, chegamos em Argirita, que é a terra da tia Marinês. Com essa imagem que a Isaura depois perguntou assim, essa aqui é a matriz do historiador Jesus do Rio Pardo, que ela é quer dizer, a Constituição do Patrimônio é de 1839, mas hoje ela já está bem alterada, né? Argirita é um dos mais antigos distritos daquela micro-região. Para quem não sabe, nós fomos casamento de uma prima nossa recentemente. Alguns daqui estiveram lá nessa igreja, lembra? Oi. Casamento do filho. Mãe, casamento da filha do Darcy. Filha do Darcy. Darciane e a Filha do Zé Darcy. Filha do Zé Darcy casou nessa igreja recentemente. Tá bom. Eu sou. Tá bom? Tá bom. Toma! Tá bom. O que ela falou? Laricinha, chega pra cá. Voltando aqui então ao mapa de Leopoldina, nós tratamos desse pedacinho que é Argirita. E agora eu vou fazer um destaque muito rápido, tá? Vou passar assim correndo por um outro pedacinho, mas tem que ser correndo mesmo, porque senão disseram que vai ter gente que vai chorar. O distrito de Piedade, que é Catuba hoje, distrito de Leopoldina, antigamente chamava-se Piedade, ele é importante para nós, para esse papo que a gente está levando aqui hoje, pelo seguinte: a tia Marinês é filha do Ciro com a Isaura, e o Ciro, filho de Laura com Geraldo, ele nasceu em Piacatuba. E aqui vem outro ponto que eu quero contar com a colaboração de vocês, porque eu tenho essas informações passadas pelos filhos, pelos netos. Mas eu não consegui encontrar comprovação sobre isso aqui, também não achei o casamento deles dois. E isso é importante, porque através do casamento deles dois eu vou conseguir caminhar um pouco mais na história deste casal, e claro, de vocês, que é a história de vocês. Só que o que acontece? Eu suspeito fortemente que 2 de janeiro de 1900 não seja a data de nascimento do seu Ciro. A gente sabe é 902. Então, essa data aqui foi a que eu encontrei no cartório de Piacatuba. E ele sempre passou pra gente 902. E isso aí, agora nós chegamos num ponto que eu gostaria de ressaltar para vocês. Gente, registro civil anterior a 1930 não é confiável, tá? Por quê? O padre cobrava muito caro para fazer o batismo, mas o registro civil também era muito caro. E além disso, o registro civil, além de ser caro para fazer o registro, ainda tinha multa por atraso. Então, até 1930, ele não é absolutamente confiável para as populações de mais baixo poder aquisitivo. Por quê? Por causa dessa multa. Aí veio uma lei que isentou de multa. Então, o que acontecia até aí? Ora, se você demorasse a registrar, você trocava a data. Era uma hipótese. Tia Marinês tem 2 datas de nascimento. Uma das hipóteses é essa. Mas você sabe outra que acontecia? O mais importante era batizar. O registro civil é uma cultura que veio depois. O registro civil, um detalhe importante. O registro civil no Brasil foi instalado em Minas Gerais, em 1864. O dia que vocês ouvirem alguém dizer assim, registro civil, cadê os advogados da turma aqui? Vocês vão ouvir dizer assim, advogado de causa civil, diz, o registro civil é da República. Não tem nada a ver. Isso aí não tem nada a ver. Isso aí, inclusive, é um engano que se perpetua ao longo da vida. Por quê? Para vocês terem uma ideia, os cartórios de registro civil de Leopoldina são de fevereiro de 1889. Quando é que é a República? Então não tem nada a ver, tá? O registro civil em Minas Gerais já existia em 1864, mas ele não pegou, simplesmente, tem disso, né? A lei não pega. E aí isso acontecia por uma série de razões. Aí o registro civil não era uma prática cultural. Só que quando você vai com alguma coisa, atividade da vida civil, você precisa do registro civil. Então você vai se registrar. Ora, se você estava lá quando você nasceu, para você saber que dia que você nasceu? E o seu pai e sua mãe estavam lá? Já morreram? Outra coisa, um documento que não é confiável para essa época, certidão de óbito, gente. Certidão de óbito. A pessoa está morta, não, como é que... Quem vai dar informação não é, sabe? Como é que é?
Então, isso aqui é uma coisa que eu questiono. José, você quer o quê? Você falou que a Eu, data dele, eu preciso encontrar o casamento deles dois, da minha avó com meu avô, da Isaura com o Ciro, tá? e a data do nascimento. E a data eu tenho várias. Então eu quero pistas, mas qualquer coisa que vocês conseguirem, e tem vários tipos de documentos, para que eu possa correr atrás. Eu suspeito que, eu já falei para vocês que eu suspeito que Isaura tenha vínculo com um dos primeiros sesmeiros da divisa do município de Leopoldina com Argirita. E eu suspeito também que Ciro não seja de Piacatuba. Eu suspeito que ele seja de Taruaçu, que é um distrito de Leopoldina, mas que já tinha se separado, já tinha sido transferido para São João Nepomuceno 40 anos antes dele nascer. Ela pode ser São João Nepomuceno, mas ele pode ser Itamaraty de Minas e pode ser descoberto do Rio Pardo. Tudo nas imediações de Piacatuba. Só que Piacatuba era mais forte. Então, vai ter... Eles casaram? Vai, pesquisar isso lá. Tá? Vou pesquisar isso lá, mas tem que tá... Ó, minha avó falou que eles casaram, eu sei. Não, pois é, mas eu quero... E aqui, gente, nesse quadro, eu vou introduzir um novo nome para vocês. Itapiruçu. Que muitos, vocês todos devem ter ouvido falar, que é o local onde o tio Mário nasceu. Itapiruçu, que tem duas interpretações, porque originalmente era Tapiruçu, depois passou a Itapiruçu. Com o nome, com essa formação Itapiruçu, seria uma gruta na pedra. Mas como Tapiruçu, seria uma pedra muito elevada, ou uma gávea, fala. E Porto Novo do Cunha? Porque o Luiz da Cunha Menezes, que era o presidente da província, presidente de termos, porque até 1906 era a presidência da província. Na verdade, ele era o governador da província de Minas Gerais, o Luiz da Cunha Menezes, foi ele que autorizou o devassamento dos sertões do leste atrás do Mão de Luva. Então ele foi homenageado com o Porto do Cunha. Tem a ver com onde papai nasceu? Não. Seu pai nasceu em Itapiruçu e nós vamos chegar lá agora. Mas o Paroquiano, que fala que papai nasceu. Paroquiano, nós vamos chegar lá agora, tá? Mas ele nasceu longe, me parece que longe de Paroquiano. Vamos então caminhar para Itapiruçu. Olha só, gente, eu abri um buraquinho aqui, tá? Já tínhamos falado, aqui está Argirita, aqui está Piacatuba, e aqui eu abri um pedacinho que é o seguinte. Nós temos aqui o glorioso Itapiruçu. Esse distrito, ele chamava-se antigamente Nossa Senhora das Dores do Monte Alegre do Pomba, e esse nome imenso tem que ser repetido, porque tem um monte de lugares ali que chamava-se Dores do Monte Alegre e tal, inclusive esse aqui chamava-se Dores também, e ele foi criado dentro do município de Leopoldina. Palma foi emancipado antes. Depois de emancipado, aconteceu isso aqui também em Piacatuba, tá? Cataguases, quando Cataguases foi emancipado de Leopoldina, ela não tinha o território que ela tem hoje. Cataguases é muito pequenininho, tá? Em termos de área territorial. E ainda levou mais, porque ela emancipou no ano, depois de duas alterações de divisas, que Piacatuba aqui cedeu território para Cataguases. O mesmo aconteceu em Palma. Palma emancipou-se de Leopoldina, e Palma era desde aqui, desde Cachoeira Alegre, tudo aqui até, e aí ela pegou Itapiruçu. Só em 1891 Itapiruçu foi transferido para Palma. Mas isso é uma cultura documental, que não era de conhecimento da população em geral. Então, o meu pai, por exemplo, falava, não, nasci em Itapiruçu. Meu pai sabia que era Itapiruçu, que era Palma. Mas eles fazem confusão. Ah, não, ele é Leopoldina, é Recreio, faz uma confusão danada. Paroquiana, tá aqui, ó. E eu tenho uma grande dúvida com Itapiruçu pelo seguinte: até hoje eu não consegui encontrar um inventário que vai me resolver o problema. Por quê? Parte dos nossos tios, dos nossos pais, dos nossos tios e avós, vai ser registrado num distrito que é aqui, sim, isso aqui é Recreio, tá? E aqui tem um distrito chamado São Joaquim, hoje Angaturama. Parte deles foi registrado em Angaturama. Parte foi registrado aqui em Cisneiros, que é Palma. E parte em Itapiruçu. Só que eles estavam ali porque um antepassado tinha muita grana e muita terra. E a terra dele, ora ela está localizada aqui, em algumas fontes, ora ela vem para cá. Aí, uma vez o meu pai falou assim, você tem, porque eu só fui lá quando eu era pequena, tá? Eu não me lembro direito. Eu não lembro nada, aliás.
Aí meu pai falou assim, você tem que ir lá no Berra Onça. Pai, mas Berra Onça tem um monte de lugares por ali que chama Berra Onça. Sítio do Berra Onça, fazendo Campelo. Campelo eu acho que é mais ou menos aqui, se não me engano. Teve uma época que eu achei que era em Campelo. Campelo é estado do Rio, tá? Aqui, gente, tudo isso é estado do Rio, tá? Então, ainda não consegui chegar. E eu te levo na Berra Onça, se você quiser, eu te levo lá no Berra Onça. Eu já fui lá. Não, eu também, mas só que... Eu fui lá recentemente. Na documentação, nas fontes que eu consulto, você não consegue ter certeza de que aquele Berra Onça é o de Campelo, é o de Itapiruçu, é de não sei aonde. Até no Marié e Leopoldina tinha o Berra Onça. O Marié, quando vocês chegam, vão chegando em Leopoldina, está escrito assim, Marié, que era um francês, tá, que viveu ali. Ali tem nota em jornal que ali tinha Berra Onça também. Então é meio complicado para a gente. Quer dizer, eu ainda não consegui. Eu consegui com um amigo meu, ele me arranjou esta fotografia, que segundo ele é a igreja original do Itapiruçu, que foi restaurada. Eu não posso dizer, porque como eu disse, eu só fui lá quando eu era pequenininha. Eu não sei se é a mesma igreja realmente, onde foram batizados os primeiros filhos da vovó Maria do Ovo Tatão. Então nós estamos falando de Itapiruçu por quê? Porque Tatão e Maria tiveram alguns filhos nascidos no Itapiruçu. E aí aquele texto que estava lá na primeira página, quando eu comecei, aquele texto estava falando sobre o namoro destes dois. E como é que toda essa história começou? Talvez alguns de vocês não saibam. Gente, aqui são só os primeiros filhos. A Timília, ela não está ali não, tá? Ela não está ali não. E olha aqui, ó, vocês não sabem quem é Antônio Rodrigues de Almeida, quem é José Rodrigues de Almeida, quem é Manuel Rodrigues de Almeida I. Por quê? Porque eles faleceram logo na infância. Tá? Então, e aí estes aí foram os que nasceram no período em que Tatão e Maria moravam em terras do pai da Maria, tá? E foram registrados e ou batizados em Itapiruçu ou São Joaquim. A minha dúvida é quanto ao último filho deste grupo, porque eu tenho fontes contraditórias e me parece que eles já estavam em Leopoldina quando este filho desta fase nasceu. Mas isso ainda é questionável. Porque essa pesquisa não é simples, né, gente? A gente depende de uma série de informações e aquilo ali ainda está um pouco. Pois muito bem. Só para voltar, o Tatão, ele era, lá naquele texto, vocês vão ver, ele era o soldado 1026, sei lá, o número está lá no texto que eu não guardo isso. Quando ele foi desligado, lá do 10º Regimento de Juiz de Fora, quando ele foi desligado, em 1822, e aparentemente ele já estava de casamento marcado. E no texto eu explico isso, que ele conheceu a Maria porque ele tinha duas meias irmãs que moraram no Itapiruçu, ou por perto. E vocês vão ver por quê daqui a pouco, quando eu falar dos vínculos familiares. Mãe, lê o nome. Pois é. Eu não vou chegar não, Nilson. Desculpa, gente, eu acho ruim ficar lendo, mas é um relatório. Então vamos lá, ó. Helena Rodrigues de Almeida, nascida em 1923, falecida em 2012, nascida em Itapiruçu, falecida em Volta Redonda. Antônio Rodrigues de Almeida, nascido em junho de 24, falecido em janeiro de 25, em Itapiruçu. José Rodrigues de Almeida, nascido em dezembro de 25, falecido em dezembro de 27, tá? Itapiruçu. O tio Mário, meu pai, o Manuel I, que nasceu e faleceu no mesmo dia. O tio Carlos, nascido em 1931 e falecido em 1980, nascido em Itapiruçu e falecido em Taubaté, e o tio Ailton, nascido em 1932, que é que eu tenho dúvidas onde ele de fato nasceu, tá? Porque eu acho que o caso dele é um daqueles que eu estava falando sobre o registro civil, tá? Então, e aqui estão as datas de vovô Tatão e vovó Maria, que aliás, é bom até ressaltar, porque muita gente não sabia que o vovô Tatão nasceu em 1899. Por quê? Porque o registro civil dele está em 1900. Ó, aí até que eu achei o batismo dele, entendeu? Como é que ele pode ter sido batizado em 99 e nascer em 900? Eu acho meio difícil ser batizado antes de nascer, né? É esse tipo de coisa. E a vovó Maria, outra coisa, que nem vocês sabiam que ela chamava Maria Madalena, né?
Ah, você sabia, tá? Eu também me perco. Meu pai não sabia que ela chamava Maria Madalena, tá? São curiosidades que a gente vai descobrindo ao longo do tempo. E o mês de julho tem uma importância muito grande, não é só por causa do aniversário da Isaura, não, tá? É porque a vovó Maria nasceu dia 22 de julho e casou-se no dia 10. Ah, não, ela casou 10 de junho. Ele nasceu em julho e ela também. Ele casaram em junho. Os dois nasceram em julho. Isso. Ela já 22 e ele? 16. Ele 16. Tá? Pois muito bem. Aliás, a vovó Maria, 1903. Que honra pra mim. E você também, você é do dia 8, né? Vamos em frente. Aqui, gente, eu adoro essa foto, tá? Olha aqui, ó. Mário, não sei se vocês têm, tá? Essa foto. Mário, Moacir, Tatão, Helena, Ayrton, Maria, Carlos e Tia Paulina. Gente, eu adoro essa foto pelo seguinte. Quando eu conheci a vovó Maria, a minha mão já não dava para abraçar na cintura dela. Entendeu? E olha, eu sou muito mais velha que todos vocês. Eu sou aqui, né? E eu já conheci a vovó Maria muito gorda. Então, essa foto, o dia que eu tomei conhecimento disso aqui, eu fiquei encantada. Essa foto me foi presenteada pela Tia Balduína. Isso aqui, provavelmente essa foto é de 1934. E por que? E quando a família tinha vindo para Leopoldina. Mostra para todos aí quanto essa aqui tem agora. A Balduína, ela nasceu em 1907. Não, 9. 101, cara. Tem 101 Não, essa aqui Ela vai fazer 102 agora. É isso, ela é 102. Ela é tia. Agora eu vou explicar por que ela está aqui. A vovó Maria, voltando ainda ao namoro deles, duas irmãs, meias irmãs do vovô Tatão, moravam na região de Itaperuçu. E ele conheceu a vovó Maria, que era a prima dos maridos dessas duas irmãs dele. A tia Balduína é irmã da vovó Maria, mais nova. Acontece que eu tenho dúvidas ainda, até hoje eu tenho dúvidas, porque me parece que o casamento da vovó Maria já estava marcado quando a mãe dela morreu, que ela morreu 17 de maio. Eu acho que o casamento já estava marcado. E o que acontece? Durante um período, o pai da vovó Maria, imagina, com um monte de filho, a coisa ficou complicada. E o vovô Tatão assumiu que tem gente, e que a tia Mira não me ouça, tá? Ela não está ouvindo, tá? Ela não vai ouvir. É o seguinte, eu, por ter vivido muito tempo em Leopoldina, a gente ouve coisas do Arco da Velha. As pessoas assim, Tatão é um explorador, como falam no pai dele também. Na verdade, o camarada, essa palavra eu não posso usar aqui, não sei, ele foi muito sério, tá? Ele assumiu a educação dos cunhados, que era uma fieira pequenininha. E ele foi para lá e topou. E isso é uma característica, é cultural, é nosso, tá, gente? Quando eu digo isso, porque nós todos somos Almeidas. Por quê? Porque isso aconteceu com o bisavô Carrito, o pai do Tatão. Ele se casou aos 27 anos com uma mulher viúva com 4 filhos pequenos. Ele assumiu os filhos dela. Eu até me arrepio um pouco com isso, porque eu tenho declarações, eu tenho entrevistas de pessoas que estão, eu já falei nisso naquele encontro de Faria Lemos. Ela era chamada de madrinha Dona Guilhermina, e agora fugiu o apelido dela. Ela era assim, ela ajudou demais os imigrantes. E ele, Carrito, ele trabalhava em milhares de coisas naquela colônia. E ele assumiu os filhos da primeira mulher. E estes filhos tratavam o bisavô como se pai deles fosse. E o vovô Tatão assumiu os irmãos. E o vovô Tatão assumiu os irmãos. O vovô Tatão, que vem depois, ele assumiu as irmãs do primeiro casamento. Gente, elas tinham por ele, eu estou brincando com a tia Miriam, mas a tia Miriam sabe disso, que elas tinham por ele o respeito do macho alfa da casa, que antigamente era assim, tá? Depois, o vovô Tatão assume os irmãos da mulher dele. Então eu acho assim que, ainda hoje eu comentei sobre isso, eu tenho um pé atrás com essa turma do complexo de vira-lata. Eu acho que você tem que procurar conhecer a sua história e respeitar e valorizar. Que história é essa de que ele... Não, olha, não foi, não era o que ele fez não, tá, gente? Mas isso aí é um outro papo.
Enfim, a tia Balduína morava com a vovó Maria. Pô, deu uma melhorada na imagem do cara agora. Deu mesmo. Eu cresci ouvindo falar que meu avô era safado. A vida inteira te ouviu falar que ele era... essa história. E você ficou com raiva, Eu vai lá e fico, descobriu. aí eu vou pro... É isso aí. Você tá entendendo? Salve, colocação! Sabe o que acontece, Marisa? A gente ouve, e eu ouvi muito mais do que qualquer um de vocês. Eu acredito que eu possa ter ouvido até mais do que a tia Emília, porque eu tinha uma cadeirinha cativa na bicicleta do vovô Natal. E o vovô Natal me levava, gente, eu quando criança, e essas crianças aqui aprenderam, você conta a história para sua filha, você deve ter ouvido muita história, histórias, lendas e tal, fábulas. Gente, sabe o que eu aprendi quando era pequena? História de família e hinos. Tá? Foi isso que eu aprendi. Por quê? Eu não tinha uma babá, eu tinha um bobó. E ele me levava para tudo quanto é lado. E eu ia visitar o vovô Carrito, eu ia visitar a tia Leleta. Peraí, que eu faço uma confusão. Peraí. Não, irmãs dele. A tia Leleta, porque a tia Frânia não. Porque a tia Frânia é a mais velha, ela morreu no início da década de 60 e já morava em Juiz de Fora. Mas a tia Leleta, a outra, como é que é o nome da outra? Tia Alzira, tia Leleta, tia Alzira e tio... meu Deus, fugiu o nome agora. Não, eu sou filha do Moacir. Aqui, eu sou aqui. Deixa eu contar uma outra coisa pra vocês. Isso é minha mãe, que é muito linguaruda, que ela não tá aqui, mas ela vai saber que eu Ela é falei. linguaruda, a gente sabe. Ela que me contou, ela que me chamou a atenção. Gente, olha aqui, ó. Esse pé tá descalço e esse pé tá descalço. Era um sapato pros dois. Tadinho do meu pai. Fala a verdade. Nossa família é ótima, né? Não? É bom demais, não é? Viu? Por isso que é bom ser É pra cada um. Viu, Neuza? Por isso que é bom ser linguaruda. Somos Mas vamos prosseguir. Gostou, né? Vamos lá. Ó, essa foto aqui, depois, se vocês quiserem, eu tenho a cópia que a Carolina deu para isso mesmo. Agora vamos pegar todos os filhos, genros e noras de Tatão e Maria. Eu tinha apresentado para vocês só os que nasceram em Paulo. Então vamos lá, ó. Tatão e Maria. A mais velha, a tia Helena, foi casada com Mário Godinho. Depois veio o Antônio, que faleceu, nasceu em 24, morreu em 25. Depois veio o José, que nasceu em 25, morreu em 27. Aí veio o Mário, casado com a tia Marinês. Depois veio o Moacir, que é meu pai, nascido em 28, casado com Celina. Depois veio o Manuel I, que nasceu e morreu no mesmo dia. Depois veio o Carlos, o tio Carlos, de Taubaté, que morreu em Taubaté, casado com a tia Zé. Depois o Ayrton, casado com Carminha. Depois o Manuel II, que também ele morreu, nasceu e morreu em 34, com poucos dias de vida, com 8, parece. Depois a Maria Guilhermina, que viveu 1 ano e pouco. E por último, uma pessoa assim que ninguém conhece. Ninguém conhece. Tá? Tia Lívia, casada com o tio Antônio. Até que ele tá aparecendo aqui. Acabam te escolhendo. A tia apareceu na foto da mãe dela. Na minha opinião, pelo que eu tenho de informação até agora, até aqui é Itapiruçu. Daqui para baixo é Leopoldina, tá? O Votação teve inúmeras atividades, inúmeras atividades econômicas, e ele ficou rodando ali pelo Berra-Onça, por Paroquena, por Itapiruçu mesmo, por Recreio, mas não é bem Recreio, é São Joaquim, onde teve uma casa de jogos e tal, mas foram 10 anos que ele viveu por lá, tá? Com a família. E aí nós chegamos na nossa Leopoldina, na minha Leopoldina. A Isaura nasceu lá também, tia Marinês? Eu nasci em Leopoldina. Então aqui, gente boa, aqui só eu e você e a tia Miriam? Não sei, eu acho que Só nós. Acho que é o contrário, acho que a gente boa somos demais, né? Eu gosto muito a tia Angelita, que pertencia a Leopoldina. Para quem não conhece, bom, aqui é a atual Igreja do Rosário, depois do crime que cometeu. Isso aqui é recente. Depois do crime que cometeram na década de 60, porque ela era lindíssima. Eu ainda conheci essa igreja desse jeito. Tá? Mas aí fizeram essa reforma e não respeitaram nada. E hoje em dia então está um caos, porque plantaram um caixote lá atrás dela, o bendito do prédio da Unipac,
que é um caos, que acabou com o paisagismo em volta. Mas ela também pula na frente dela, tá um horror. E esta aqui é a mais antiga. Eu selecionei, trouxe, isso aqui tá no meu blog, essas 3 imagens. Eu gosto muito de falar sobre isso. Essa rua que chama Joaquim Ferreira Brito, daqui a pouco a gente vai falar sobre ele. Essa igreja, olha, com 2 torres, é característica das construções do século XIX na nossa região. Quase todas têm as duas torres. Eu não posso falar que ela é parecida com uma igreja que tem muito pertinho lá, senão vai ter gente que vai chorar, tá? Mas parece que foi o mesmo planejador, digamos. Vamos lá. Gente, eu fiz questão de trazer isso aqui pelo seguinte: como é que eu comecei? Não sei se alguém tem essa curiosidade. Como é que eu comecei essa história toda? Lógico, tem muita gente que sabe que foi por causa do Mauro, que fez um livro, que foi publicado na década de 60 e tal. Mas como é que eu me baseei? Onde eu me baseei? Isso aqui é o manual abreviadíssimo da missa da nossa antepassada Emília, mãe. Aliás, passou uma página, sabia? Ó, passaram várias. Ó. Deixa eu ver se eu vou. Tá, não, tá certo. Emília Maria da Conceição, que é a mãe da Vovó Maria. E esse livrinho aqui, ele é deste tamanho assim, capa dura. O que acontece? As mulheres de um determinado estrato social, que tinham condições de comprar ou de ganhar, elas ganhavam o manual abreviadíssimo da missa quando eram jovens. Muitas vezes elas ganhavam até na primeira comunhão. Ele tinha capa dura. E aquilo era o principal livro de todas as moças. E na hora do parto, elas mordiam a capa do livro por causa das dores do parto. Então isso aí é um livro que vivia com elas e que estava presente na hora do nascimento dos filhos. Ou seja, a maioria deles, que a gente consegue restaurar, por dentro eles têm os dados de nascimento e óbito de filhos. Onde nasceu, onde morreu. Esse livrinho eu ganhei da mulher do Orlando. Peraí. O Orlando é filho do 2º casamento do marido da Emília. Tá? A mulher do Orlando, porque teve um incêndio lá e tal, e ela resgatou isso. E aí, sabendo que é a minha praia, ela mandou de presente para mim. Já faz muitos anos, mas ele está despedaçando, sabe? Então, por isso que eu fiz uma imagem, e eu queria ter feito a imagem dele com os dados, como eu fiz o de baixo, mas eu não consegui ainda. Ainda vou dar uma melhorada nisso. E esta caderneta é a caderneta do Vovô Tatão, que tem as mesmas informações. Essa caderneta está em poder da Rosângela. Ela já mandou cópia, eu acho que para bastante gente, né? E essa caderneta era a caderneta do Exército do Vovô Tatão. E eu comecei a entender como é que era a minha família através dessa caderneta. Por quê? Como eu falei, o Vovô Tatão não sabia contar história. Então, nessa caderneta tem as letras dos hinos. Ele tinha saído do Exército quando ele foi quando ele se casou. E essa caderneta estava com ele. E os hinos estavam lá escritos, nas páginas anteriores. Então ele me ensinava hino. Não sei mais não, tá? Mas eu aprendi pelo menos. E tem uma coisa que eu tenho, assim, fortes indícios de que o Vovô Tatão deixou de utilizar o sobrenome Dites quando estava no Exército. Lembrando que ele saiu do Exército em 22, nós tínhamos tido uma guerra, a Primeira Guerra Mundial, com os alemães sofrendo certo tipo de perseguição que não é conhecida do grande público, porque todo mundo fala muito da Segunda Guerra, mas da Primeira pouco se fala. Então tem essa suspeita. Gente, aqui, olha, ele fala, casei, da data do casamento, e depois ele lista os filhos, onde e quando nasceram. Isso aí foi básico para mim. Fala, claro. O Vovô Tatão não, ele foi para o Exército logo depois da Primeira Guerra. Então, no Exército, imagina, ele tinha um sobrenome alemão. Entendeu? Então, eu tenho fortes indícios de que ele deixou de utilizar lá, porque os irmãos dele ficaram. E tem toda uma história, que é outra coisa importante. Gente, sobrenome não significa nada não, tá? Você mudava de sobrenome, de nome não. Mas você mudava o formato de nome, tranquilo. Então, tem uns montes desses casos, tá? Não tem esse negócio que hoje a gente, né? Você nasce, vai lá, registra e tem aquele nome pro resto da vida. Não era assim não, tá? Vamos lembrar, cadê os advogados daqui? Código Civil é de 1916. E só foi de fato implantado na década de 30.
Não tinha isso. Não tinha normas, regras para se dar nome aos filhos. Você pode ter o sobrenome de qualquer pessoa, tá? O negócio é complicado. Ou melhor, complicado não, é diferente. Vamos lá. Pô, jogou água fria agora na galera. Além disso, eu utilizo também, gente, documentos paroquiais. Por exemplo, isso aqui não dá para ver, porque o livro está realmente em péssimas condições. Aqui tem o batismo de um dos familiares. Esse aqui é o batismo